missionário e servo, porque sou servo, porque eu quero ser servo, eu quero me fazer servo. O Senhor fala assim na sua palavra: eu vim não para ser servido, mas para servir. Aquele que quer ser servo tem que servir, anunciando a palavra viva, o evangelho vivo, ser servo, ser escravo da obra, ser escravo da palavra. Isso é ser servo, isso é servir, não querer ser servido. Hoje muitos profetas, muitos servos e servas quer ser o quê? Quer estar no pedestal, quer ser reconhecido, não quer servir, só quer ser servido. O Senhor nos ensina, quer ser o maior no céu, seja últimos dos últimos. O Senhor fala assim: aquele que ama mais seu filho, Mateus 10, lá no finalzinho, aquele que ama seu filho mais que a mim, seu marido mais que a mim, seus bens mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que não pegar a sua cruz, não é digno de mim. Aquele que perder sua vida por mim, por evangelho, esse é digno de mim, irá ganhar. Quero pregar isso, meu irmão, a prefiguração da igreja lá no céu, na glória. Apocalipse 8, do 1 ao 6, vai dizer assim: quando enfim abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu durante cerca de meia hora. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus, foram lhe dados 7 trombetas. Ali, ó, o João viu a glória, viu o céu em silêncio por meia hora, 7 anjos ali, assistindo, servindo ao Senhor. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um tribuno de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está diante do trono. Quer dizer o que? Ali tem um anjo com todas as orações, com todos os holocaustos, com todos os incensos, e colocando ali diante do altar. Aqui já tem uma prefiguração da imagem de Cristo, do Senhor. A igreja de Cristo é prefiguração com a igreja que Cristo fundou. Adiantou outro anjo e pôs-se junto ao altar, um tribuno de ouro nas mãos. Foram dados muitos perfumes para oferecer com as orações de todos os santos no altar que está diante do trono. Tem um anjo colocando as orações ali diante do altar, diante de uma igreja celestial. Apocalipse é muito interessante, meu irmão, que muitos pregadores não pregam essa realidade. A igreja de Cristo é prefiguração da igreja dos céus. Como vai dizer assim: sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, o que ligares na terra será ligado no céu. A igreja de Cristo é prefiguração com a igreja da terra. Tem orações, tem incenso, tem holocaustos, tem sacrifício. Tem as orações, os perfumes que são as orações dos santos. 4. A fumaça dos perfumes subia da mão dos anjos, com as orações dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o tribuno, encheu-se de brasa dos altares e lançou por terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham a trombeta prepararam-se para tocar. Quer dizer o que, meu irmão? Ali tem anjos, querubins, serafins, diante do trono, servindo, assistindo junto com Deus e recebendo as orações dos santos, dos mártires, assistindo de Deus quem é fiel e quem não é fiel. Os olhos do Senhor pairam sobre toda a terra. Ali tinha, o céu ficou em silêncio em meia hora. Ali tinha 7 anjos que assistem diante do Deus Todo-Poderoso. E ali tinha anjos servindo as orações, os incensos, os perfumes, diante do altar, diante do trono do Senhor. A fumaça dos perfumes subiu da mão dos anjos com as orações dos santos diante de Deus. Olha que interessante, Apocalipse 6, do 9 e 10 vai dizer assim: quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imoladas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que era depositado. E clamava em alta voz, dizendo: até quando tu és o Senhor, o Santo verdadeiro, ficarás sem fazer justiça, sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra?
Olha, os mártires clamando, os mártires. Ó, Apocalipse 5, 6, ó. Quando recebi o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada uma citra, taça de ouro, cheia de perfume, que são as orações dos santos. Os anjos estão servindo o Senhor na glória, as orações dos mártires, dos santos. Os anjos assistem diante de Deus, assistem diante da glória, serve o Senhor dia e noite. João viu essa glória da prefiguração da igreja celestial, a prefiguração da igreja de Cristo, onde tem oração, onde tem incenso, onde tem sacrifício diário, a igreja de Cristo, como vai dizer aqui, meu irmão. Olha que interessante. Em Judas, Malaquias, 1:11. Porque dos nascente ao poente, meu nome é grande entre as nações. E em todo lugar ao se oferece meu nome, incenso, sacrifício e oblações puras, sim, grandes é o meu nome. Entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos, aqui, ó. Toda geração proclama, toda geração adora e oferece honra e louvor ao Senhor. Com o que, meu irmão? Com incenso, sacrifício e oblações, que são as orações. Olha que interessante. Jeremias 33, 17 e 18. Ó. Porque diz o Senhor, não fará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. Diante de mim não faltarão jamais descendência aos sacerdotes e aos levitas para oferecer holocausto, queimar as oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano. Ali o céu, ali junto com os anjos, com as orações dos santos, dos mártires, estão servindo diante do altar. As orações, os incensos, o sacrifício vivo, cotidiano, que é a igreja na terra e a igreja celestial. Estão servindo incenso, perfume, oblações. O sacrifício diário de Cristo é atualizado diariamente, como diz em Jeremias 33, 17, 18. O sacrifício diariamente sendo atualizado, sendo renovado com a ligação do céu. Só a igreja católica tem ligação diretamente com o céu, porque sob ti, Pedro, de fazer minha igreja, o que ligares na terra será ligado no céu. Essa oração, esse louvor, esse clamor é ligado na terra e é ligado no céu. Ali os anjos serviam os perfumes, os tributos, as ofertas, os sacrifícios, as orações ali diante do Senhor, diante do altar. 8:4 Apocalipse. A fumaça dos perfumes subia da mão dos anjos com as orações dos santos diante de Deus, diante da glória, diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As nossas orações, meu irmão, não são vãs. Não são vãs, meu irmão. Ou tem anjo assistindo por toda eternidade, pegando as nossas orações, os nossos tributos, os nossos sacrifícios e oferecendo ao Senhor diante do altar. Aqui Apocalipse 8 vai dizer essa glória, esse milagre, esse prodígio. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um tributo de ouro. As mãos foram dados muitos perfumes, que são as orações. Foram dados muitos perfumes, foram dadas muitas orações diante do anjo para oferecer com as orações de todos os santos ao altar de ouro que está diante do trono. Foram dadas todas as orações na mão do anjo para oferecer diante do altar da glória. Shura lapara, ela shura. Olha que interessante Apocalipse, meu irmão. Shura lá,
Recebe essa profecia sobre sua vida. Esse milagre, esse prodígio, esses feitos. A sua oração não é em vão, meu irmão. Tem anjos assistindo da glória diante da face do Senhor para pegar as nossas orações e levar ao trono de Deus. Como os mártires ali em Apocalipse 6, 9 e 10 estavam clamando por justiça ao santo verdadeiro que é o Jesus Cristo Todo-Poderoso, revestido de glória, revestido de majestade e poder. Tem anjos servindo de noite as nossas orações para o Cordeiro imolado, para o Cordeiro de Deus, para Deus Todo-Poderoso diante do seu trono. Para nós ser resgatado, para nós ser transformado, para nós ser renovado, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, meu irmão. Sou servo e missionário Roberto. Glória a Deus, aleluia.